você aí em casa, eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 12, um texto conhecido de muitos. O tema da mensagem dessa noite é Egito. Muitas vezes você pode ficar surpreendente, mas Egito não existe mais. Egito foi há 5.000 anos atrás. Mas preste bem atenção nos detalhes que você vai ver que o Egito está presente ainda hoje, nesse sistema que nós vivemos, nesse pleno século que nós vivemos. Eu vou ler um texto que é conhecido de todos, mas às vezes nós lemos e como a palavra de Deus ela se renova a cada manhã, então cada vez ela tem um sentido para nós. Êxodo 12, no capítulo 12, versículo 1 diz assim: então o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que, no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer o animal inteiro deverá compartilhar com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Versículo 6, guarde bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia, no primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Versículo 7, em seguida tomarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas de casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite assarão a carne no fogo e comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. 11. Estas são as instruções, as orientações para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nesta noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Versículo 14. Esse será um dia a ser recordado, todo ano de geração em geração. Vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente para todo sempre. Para nós encerrarmos no versículo 28 e no versículo 30, a consequência disso. Assim o povo de Israel fez conforme o Senhor havia ordenado por meio de Moisés e Arão. À meia-noite o Senhor feriu mortalmente todos os filhos mais velhos da terra do Egito, desde o filho mais velho do faraó, sentado em seu trono, até o filho mais velho do prisioneiro no calabouço. Até mesmo os primeiros machos dentre os animais foram mortos. O faraó, todos os seus oficiais e todo o povo egípcio acordaram durante a noite. E ouviu-se um grande lamento em toda a terra do Egito. Não houve uma só casa onde não morresse alguém. Amados, isso é algo muito forte. É algo que a própria palavra aí diz que é uma lei permanente. E às vezes eu tomo base por mim, às vezes a pessoa tem, não é vício, não é mania, mas às vezes dá uma ênfase maior ao Novo Testamento. Mas o Velho Testamento, que para mim não deveria ter nem Velho Novo, a Bíblia é uma só, mas o Antigo Testamento, os primeiros 5 livros que compõem a Torá dos judeus,
são riquíssimos em orientação do Senhor. É uma base para nós. Muitas pessoas às vezes podem falar, não, mas não é uma base. Sim, é uma base porque aqui foi feita a primeira Páscoa, que é o Pessah no hebraico, que é o passar por cima. Ali foi feita a primeira Páscoa. E ele pediu para que essa lei fosse permanentemente. Também nós temos que dar muita ênfase, e eu falo que é a base, o Antigo Testamento, esses 5 livros, porque se nós analisarmos na criação do mundo, Jesus Cristo estava presente na criação. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós somos feitos imagem e semelhança dele. Então, é uma base para nós, e é riquíssimo em conhecimento, e abre o nosso entendimento. Então, às vezes, pode ser que você leu, muitas vezes leu, eu sou prova viva, várias vezes eu li esse texto, mas eu não tive aquela visão correta, aquela visão mais profunda sobre isso. E para nós adiantarmos um pouco, eu faço uma pergunta para você, como eu já fiz para mim, talvez muitos fizeram. Por que é que Deus orientou a Moisés e Arão que aquelas pessoas pegassem o sangue? O elemento principal da Páscoa é o cordeiro. E por que eu falo que isso é algo maravilhoso para nós? Porque essa primeira Páscoa é uma tipificação da última Páscoa em vida de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo. O Deus que nós servimos, o Deus que nos criou, o Deus que criou o universo, que está tudo sob o controle dele, é um Deus rico em detalhes, é um Deus de minúcias, é um Deus minucioso. E tudo que ele faz tem um propósito. E essa primeira Páscoa teve um propósito. Era uma tipificação do Cordeiro Santo que iria tirar o pecado do mundo. Quando lá no livro de João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu faço a pergunta, por que é que Deus orientou para que passasse o sangue nos umbrais? Umbrais nós sabemos que é o batente, são 2 madeiras na vertical e uma horizontal, é como se fosse um U de ponta cabeça. Ele poderia passar no telhado, fazer um círculo em volta, poderia colocar uma bandeira grande para enxergar, e muitos podem perguntar assim, podem pensar, não, mas ele pediu para que colocasse o sangue na porta, porque ali iria entrar o anjo, ali ia entrar o poder de Deus para salvar. Não, mas eu falo uma coisa para você, essa passagem foi um fogo, vamos dizer assim, um vento, foi algo com poder imensurável, um poder destruidor. Tanto é que no último versículo é bem claro, não houve uma casa onde não morresse alguém, e o lamento foi grande. Então o poder realmente era devastador, não dava tempo de entrar casa por casa. Mas eu digo para você, isso aí tem um significado. Esse U, que eu digo de ponta cabeça, se você olhar o batente de sua casa e passar o sangue, esse U tem um significado importantíssimo, um segredo maravilhoso aí. É a 8ª letra do alfabeto hebraico. E essa 8ª letra aí, ela tem um significado muito forte. Dentre os 5 significados, ela significa parede. Parede é algo que cerca, ela significa cerca. Cerca é algo que cerca, que separa, para que não entre ninguém, para que não invada. Eu creio que o Espírito Santo já está falando com você. O porquê que Deus orientou a passar o sangue nos umbrais. Ela também tem um significado de viver e um significado de vida. Vida. Quando a gente fala o significado de vida, eu fico até arrepiado, porque onde tem sangue tem vida. Ali Deus decretou vida ao seu povo escolhido, vida aos judeus. Enquanto que Faraó, o decreto de Faraó era morte. Ele derramava sangue, mas na morte. E Deus, através do sangue do Cordeiro, ele decretou vida. Amém? Decretou vida. E através desse episódio, através desse evento, Deus deu vida àquele povo, e ali, após esse evento, ele pediu para que comesse rápido, colocasse sandálias, eles começaram a caminhar para o deserto, com destino à terra prometida, a Canaã celestial, a Canaã
que eles iam hoje para nós a Canaã celestial. E esse povo, num determinado tempo, irmãos, num determinado tempo, eles a caminho de Canaã, eles não tinham chegado ainda, Deus deu orientações a esse povo. A você aí em casa, eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Deuteronômios. O livro de Deuteronômios, no qual ele tem 34 capítulos. E esse livro de Deuteronômio, o livro todo foi instruções que Moisés deu ao povo. E aqui tem uma instrução maravilhosa, linda, surpreendente, que serve para nós. E ele fez 3 discursos, Moisés. E o segundo discurso ele fez em 2 partes. A primeira parte foi no capítulo 5, quando ele fez uma recapitulação dos 10 mandamentos. E a segunda parte do segundo discurso é no capítulo 6, que nós vamos ler capítulo 6. Foi um chamado para o compromisso total. Eu falei no início que o nosso Deus é um Deus de detalhes. É um Deus que tem um propósito em tudo que Ele faz. É um Deus de minúcias, Ele é minucioso nas coisas que Ele faz. E no capítulo 6, ele diz assim, estes são, o que eram os discursos de Moisés? Era a orientação que ele recebia de Deus e trazia para o povo, orientando eles como que eles deviam fazer. E no capítulo 6 diz assim, estes são os mandamentos, os decretos e os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Olha que maravilha. Ele diz, não deixe de cumpri-los na terra em que breve vocês possuirão. Deus já é um Deus de detalhes, um Deus que tem um propósito em tudo. Ele já orientou o povo quando eles entrassem na terra prometida, para que eles cumprissem essas instruções. E a instrução é essa. Em versículo 2, vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, ou seja, respeite o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. É algo maravilhoso. Vocês, povo, seus filhos, seus netos, respeite o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Olha que é de geração em geração. Se obedecerem a todos os seus decretos, Israel, se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Eu disse que Deus tem um propósito em tudo. A orientação foi essa. Você, seus filhos, netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. A bênção está aqui. Se obedecerem todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça com atenção, Israel, e tenha o cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra. Maravilhoso, né? Que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus de seus antepassados. Versículo 4. Ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Se nós formos falar desses 2 versículos, essa mensagem vai um culto todo. Mas eu quero no 8. Amarre as mãos e prenda as testas. Como lembrança, escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O que ele queria que escrevesse? O Senhor é o único Deus. Versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor único. Se você olhar um pouquinho a cultura judaica, batente significa mezuzá, e eles têm um símbolo que eles penduram nas portas. Eu nunca fui a Israel, mas eu procuro obter conhecimento, tenho o desejo de um dia, se for da vontade de Deus, eu tenho o desejo de ir nessa terra abençoada. E eles têm o costume lá de colocar as mãos naquilo, porque ali naquela mezuzá, naquele algo pendurado, está escrito, Deus
é único. Isso significa o quê? Eu sou totalmente dependente de ti, Senhor. Quando você declara a Ele que Deus é único, é declarar que você pertence a Ele. É coisa maravilhosa, coisa estrondosa. E você está me perguntando, mas o tema da mensagem é o Egito, e aonde nós vamos chegar no Egito? E agora eu quero dizer para você, esse povo caminhando, essas eram as orientações, as instruções para quando eles entrassem na terra prometida. Mas eu digo uma coisa, depois de lá, o desejo de Deus era que eles não dependessem de ninguém. Deus não queria que Israel fizesse aliança com o Egito de hipótese nenhuma. De onde eles foram resgatados, eles não queriam mais que esse povo dependesse de buscar ajuda no Egito. Mas eu digo uma coisa, depois que os reis que vieram de Israel e de Judá, depois de Davi, eles não cumpriram esse mandamento, eles não cumpriram em parte essas orientações, e eles dependeram de coligações políticas com nações estrangeiras para socorrê-lo contra ataques de invasores. Agora nós vamos fazer um comparativo, vamos lá no livro de Isaías, para nós irmos para o fim da mensagem e passarmos para o dia de hoje. Olha o profeta, as orientações que ele dá aqui no capítulo 31 do livro de Isaías. Lembra bem de Deuteronômio 6, que eles deviam seguir aquelas orientações, que eles teriam vida boa, que eles teriam muitos filhos, que não ia faltar nada. E aqui, no capítulo 31 do livro de Isaías, diz assim: é inútil confiar no Egito. Agora nós chegamos no tema da mensagem. Que aflição espera os que buscam a ajuda do Egito? Eu faço uma pergunta para vocês que estão me assistindo nesse momento. Aonde você busca? Eu pergunto primeiro para mim, aonde que eu busco a minha solução? Aonde que eu vou buscar o meu socorro? E quando se diz buscar socorro e solução, significa que é onde você vai buscar porque você confia naquilo. Significa que você confia. E tem muitos seres humanos em pleno século que nós vivemos, tem pessoas, seres humanos buscando no Egito. A esperança deles, a confiança está lá. E a orientação é essa, que o profeta Isaías diz, que aflição espera os que buscam no Egito. O plano de Deus, Deus tem um propósito em tudo. Ele tirou aquele povo do Egito, ele não queria que aquele povo buscasse mais independência do Egito. Que aflição espera os que buscam ajuda no Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros, que dependem da força de exércitos humanos, em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Se você fosse olhar naquele tempo, com toda certeza, o Egito, Faraó, eles eram muito mais em forças, em quantidade do que Israel. Eles tinham os melhores cavalos, eles tinham as melhores carruagens. Naquela época não era tanque de guerra, era aquelas carroças, aquelas redondas no qual eles iam para a guerra, iam lutar. Eles tinham os melhores soldados em estatura e preparados. Eles tinham. Israel tinha jumentinho, não tinha cavalos igual o Egito tinha. Tanto é que o Senhor Jesus, na entrada triunfal de Jerusalém, ele entrou no jumentinho. Mas aqui está no versículo 3. Eu vou repetir desde o início, que aflição espera os que buscam ajuda no Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros, que dependem da força de exércitos humanos, em vez de olhar para o Senhor Santo de Israel. Versículo 2, em sua sabedoria o Senhor enviará grande calamidade, não mudará de ideia, ele se levantará contra os perversos e contra aqueles que o ajudam, aqueles que vão buscar ajuda e aqueles que o ajudam, pois os egípcios são simples mortais, aqueles cavalos são mortais, os homens de guerra, os soldados romanos eram fortes, de estatura alta, mas eles eram mortais, e não Deus, pois os egípcios são simples mortais, e não Deus. Eles não eram Deus nenhum,
Sim, eles se intitulavam como deuses. Seus cavalos são apenas carne e não espírito. Olha que coisa forte, que palavra forte que soam os nossos corações. Quando o Senhor levanta a mão contra eles, tropeçarão aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados, todos cairão e morrerão juntos. Agora eu passo para os dias de hoje. Aquele povo estava a caminho da terra prometida. Aquele povo foi liberto com o sangue de um cordeiro, sem defeito, com sangue nos umbrais, que significa a 8ª letra do alfabeto, que significa a vida. Ali Deus, através do sangue, deu um decreto de vida. Eu, você, os seres humanos, Deus deu um decreto de vida para nós e liberdade, quando o Cordeiro Santo, o Cordeiro apto para morrer em nosso lugar, pagou todas as nossas dívidas, pagou o que nós devíamos. Jesus Cristo, quando derramou seu sangue precioso na cruz do Calvário, ali através desse decreto, esse sangue jorrado, Deus deu vida para nós. E nós éramos igualzinho aquele povo, nós estávamos presos, como o povo do Egito. Nós estávamos com opressão do inimigo. Nós vivíamos nas trevas. Nós vivíamos em vã maneiras de viver, de pensamentos, de palavras. Jesus veio para libertar os cativos. Nós éramos cativos. Aquele povo estava cativo do Egito e nós éramos cativos da nossa vã maneira de viver. Mas através desse sangue do Cordeiro Santo, digno, único Cordeiro digno de derramar o sangue por toda a humanidade, foi Jesus Cristo. Ele derramou, Deus decretou para nós vida. Da mesma maneira que Deus não queria que aquele povo de Israel voltasse a confiar, a buscar ajuda no Egito. Ele não quer que nós também buscamos e voltamos a buscar ajuda no Egito. E agora você deve estar com uma interrogação na cabeça, fazendo a pergunta, mas cadê o Egito? O Egito foi há 5.000 anos atrás. Não, o Egito está presente no nosso século, nesses dias de hoje. Sabe onde está o Egito? O mundo, o sistema que está implantado nesse mundo. O sistema que está implantado nesse mundo. Não é o mundo físico. O mundo físico foi feito por Deus, embora que o homem tenha deturpado, fraudado, feito muitas coisas, mas o sistema que está plantado é o Egito puro, que está sendo colocado dentro dos seres humanos. Lembre-se, aquele povo estava indo à terra prometida. E nós também fomos libertos, saímos do cativeiro através do sangue de Jesus Cristo. Mas nós não chegamos ainda à terra prometida. Nós estamos peregrinando como aquele povo. Aquele povo peregrinou no deserto, porque naquela época era deserto. Hoje nós estamos peregrinando, mas também tem horas, tem dias, tem épocas. Tem situações que nós também estamos no deserto, como aquele povo, passando dificuldades e necessidades. Mas nós não chegamos ainda na terra prometida. Através da morte do Cordeiro, da morte de Jesus Cristo, ele abriu o caminho, a promessa está lá, a terra está lá, a cidade santa está lá, a Jerusalém celestial está lá. Mas nós não colocamos a mão, não colocamos os pés nela ainda. De maneira nenhuma. Nós estamos nessa caminhada como o povo do Egito. Por isso que eu falei que o nosso Deus é um Deus de detalhes, um Deus minucioso e um Deus que tem um propósito em tudo. É uma tipificação da mesma maneira que aquele povo caminhou para a terra prometida, nós estamos caminhando para a terra prometida. E na hora da dificuldade, como aquele povo, na hora do deserto, na hora da necessidade, aonde você busca o seu socorro, aonde você busca a sua ajuda, aonde você busca, você confia. E aqui Deus foi bem claro, o profeta foi bem claro. Não busquem homens, não busquem estatura, não busquem força física, não busquem armamentos de guerra, porque os cavalos são carnes, os homens são carnes, e eu num sopro eu destruo tudo.
Eu acabo com tudo. Aqueles que buscam e aqueles que estão ajudando o meu povo. Se você voltar lá no início, nas instruções de Deuteronômio, ele é um Deus único. Não tem outro Deus. Os deuses foram criados por homens, mas ele é Deus único. Ele quer que nós buscamos, temos confiança somente nele. Aí você pode me perguntar, mas nos dias de hoje o que mais aflige o ser humano? É simples. Aonde o Egito está mais pegando os seres humanos, e até mesmo naqueles que são conhecedores da palavra, são as ideologias que estão sendo implantadas nesses sistemas. Eu não vou abrir um leque aqui porque nós não temos tempo. Mas hoje é ideologia de todos os meios. Para você entender o que é ideologia, bem simples. É um sistema que impõe algo, ideias, para o ser humano. Então, o que é? É simples para entender, é um conjunto de ideias, doutrinas ou divisões de mundo, de um indivíduo ou de um grupo social, ou uma idealização de algo. Então, um conjunto de ideias. Junta-se homens ali, eles acham que aquilo ali está correto, eles difundem aquilo ali, joga no ar, joga na mídia, que hoje a tecnologia é avançada, e chega até os nossos ouvidos. E tem muitas pessoas confiando nisso. Se nós abrirmos o leque, que tem inúmeras coisas, ideologia de gênero, ideologia de tudo que você pensar. Mas há uma ideologia preocupante, é que nós mesmos, às vezes, o próprio ser humano às vezes, devido à situação, devido à circunstância, devido ao desacreditamento que estão as coisas nos dias de hoje, ele traz uma ideologia errônea para dentro da mente dele, em vários sentidos, em várias situações, porque ele não vê saída, ele mesmo traz aquela ideologia para ele, e ele acha que é correto, e ele acaba aplicando. Então a ideologia é um ponto muito forte, nos dias de hoje, que está atacando fervorosamente o ser humano. Se você olhar pelos trâmites que tem nos congressos, uma dessas ideologias é que um grupo de pessoas achou, não foi colocado, espero que em nome de Jesus nem senha, mas que eles não querem mais que RG, o Registro Geral da Pessoa, tenha sexo e tenha nacionalidade de pai e de mãe. Isso aí é criado por homens. Até eu entendo, Deus criou macho e fêmea. Tem que ter identidade, tem que ter a filiação de pai e mãe. Afinal de contas, ele tem um pai genético. Sim, também o espiritual. Então, cuidado com as ideologias. Onde é que você busca o seu socorro? Onde é? Nós temos um Deus único. E esse Jesus Cristo que morreu, que nós somos libertos desse cativeiro, que o sangue dele foi jorrado, ele abriu o caminho para que nós pudéssemos ter a salvação. Através desse ato, a Jerusalém celestial está pronta. Mas, nós só vamos chegar à terra prometida, só vamos conseguir essa salvação se nós ficarmos em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 4, quando Deus essas orientações. Você e seus filhos netos temerão o Senhor, se você respeitar a Deus, enquanto viverem, se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouça, ó Israel, tenham cuidado de obedecer, então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel. Então nós temos que seguir essa orientação. O dia de hoje é um ano atípico, há 2 anos, quase 1 ano e meio, com essa pandemia. Chega no final da tarde, se você abrir de manhã até a tarde, se você verificar,
internet, se verificar as redes sociais, você só ouve falar em mortes e mais mortes, em Covid, a situação está precária, a situação está feia. Então chega de tarde, você é torpedeado, você é bombardeado com notícias negativas. E às vezes você balança a cabeça e fala, e agora? Até você próprio fica confuso. Mas lembre dessa orientação que o Senhor Deus deu a Moisés e Arão para orientar aquele povo. Obedeça, cumpra meus mandamentos, me respeite, que vocês terão longos dias nessa terra. Amém? Então, cuidado. O Egito está não ao nosso redor, mas ele está ao derredor. O Egito está presente nos nossos dias, com toda certeza. E em 31 de Isaías é bem claro. É inútil buscar recursos no Egito. Vamos buscar recursos em Deus. Vamos buscar recursos. Vamos buscar socorro no Senhor através da palavra. E isso demonstra que nós vamos confiar neles. Vamos confiar em Deus, vamos confiar nessa palavra, porque Deus é um Deus que tem propósito. Ele não enviou o único filho que ele tinha para morrer em nosso lugar, para derramar o sangue dele, simplesmente para dizer que ele era o melhor. Não, o propósito é para que nós tenhamos uma vida e vida eterna, que nós possamos ir morar juntamente com ele. Amém? Eu encerro aqui essa mensagem. Releia esses versículos em casa. Volte a assistir você novamente. Reflita os seus pensamentos. Busque a orientação do Espírito Santo para que você tenha um renovo de pensamento, uma mente renovada, como Paulo orienta. Que nós possamos ter a mente renovada para que nós possamos experimentar as boas e coisas agradáveis que Deus tem para nós. Que a nossa visão seja diferente quanto às promessas de Deus. Amém?